Olá pessoal, tudo bem? Professor Eduardo Galante para falar mais um pouquinho sobre o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Especificamente, nós vamos falar daquela parte final ali do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, gente. Essa parte que é muito cobrada, é uma parte que nós temos que ter atenção. E olha, por favor, eu sempre peço isso a vocês e vou reiterar o meu pedido. Gente, olha, o que eu quero reiterar é o seguinte: eu quero que vocês saibam diferenciar aquelas condutas que são consideradas crimes daquelas condutas que são consideradas infrações administrativas. Então, se você puder, eu gostaria muito aí no seu caderno ou mesmo numa cartolina. Eu gosto de colocar uma cartolina. Eu pego uma cartolina, gente, divido ela ao meio e é assim. De um lado eu escrevo condutas criminosas previstas no ECA. Do outro eu coloco infrações administrativas previstas no ECA. Gente, crime, a responsabilidade é criminal, a responsabilidade é penal. Infração administrativa, a responsabilidade é administrativa. Então, há esta diferenciação. Eu quero muito que vocês não misturem isso na hora da prova. Por quê? Eu peguei algumas questões de prova e eu vi que a banca coloca assim: são crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, exceto. Aí a banca vai lá, coloca 4 situações que de fato são crimes e coloca uma situação que não é crime, é muito pelo contrário, ela é uma infração administrativa. Então é desta forma que cai em prova. Qual é a dica que eu dou para vocês? Normalmente, pessoal, o que mais é cobrado nessas questões aí, são aquelas primeiras condutas ali das infrações administrativas, que nós vamos vê-las agora. Fiquem concentrados nelas e preparem-se então para ter um bom resultado, tá bom? Vamos lá então? Vamos dar sequência ao nosso curso? Só relembrando, é normal, mas se durante o nosso curso você quiser falar comigo, ótimo. Nós temos aqui o nosso fórum, que você poderá falar comigo tranquilamente. Além disso, eu estou nas redes sociais, tanto no Instagram como no Face, professor Eduardo Galante. Tá legal? Vamos lá então? Simbora comigo, professor Eduardo Galante, para mais uma aula. Nós estamos estudando o ECA, a Lei 8.069 e respectivas atualizações. Relembrando, vamos falar aqui então desse importante assunto muito cobrado em prova. Vamos falar das infrações administrativas, tá bom? Gente, nos termos, então, aqui do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, nós vamos estudar algumas condutas que, se praticadas pelo profissional, significa dizer que ele poderá ser responsabilizado administrativamente. A grande diferença, olha só, deixa eu te dar uma dica aqui. A grande diferença entre a infração administrativa e um crime está na consequência, ou seja, lá no caso dos crimes, nós aprendemos que lá as penas são reclusão, detenção, ou seja, são aquelas penalidades previstas na seara penal. Aqui não, gente. Aqui as sanções são multas, são outras, então, situações as quais vocês irão perceber que, vamos dizer assim, não são menos graves, poderiam até ser, em que pese não deixar de ser grave, mas talvez seja menos grave do que, evidentemente, uma responsabilização criminal. Esta conduta aqui, esta primeira, é a que mais cai, viu? Olho vivo nela. Então vamos lá. Das infrações administrativas. Deixar o médico, aqui agora eu quero que você foque no profissional. Deixar o médico, o professor, ou ainda o responsável. Professor, agora aqui eu já identifiquei. Então, deixar o médico, o professor ou o responsável por estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche, gente, de comunicar à autoridade competente os casos de que tenham conhecimento envolvendo suspeita ou confirmação de maus tratos.
Ah, professor, me dá a dica aí. Guarda esse finalzinho aqui, gente, ó. Suspeita ou confirmação de maus tratos. Então, se o médico, se o professor, se o responsável, gente, ele verificou que há ali um possível indício de maus tratos, ele tem que cuidar disso, tá bom? Não esqueçam desta questão. E mais, olha aqui, eu falei de ensino fundamental, pré-escola ou creche. Eu já vi banca que coloca inclusive o ensino médio. Aí a questão fica errada, tá bom? Cuidado com estes aspectos, são aspectos pequenininhos, mas é aquela brincadeira que eu faço com vocês. Cascavel para matar não precisa ter 2 metros. Cascavel de 5 centímetros mata do mesmo jeito, tá bom? Bem, professor, quem fizer isso vai ser sancionado com o quê? Multa de 3 a 20 salários mínimos de referência. E se você fizer isso de maneira reincidente, vai aplicar o dobro. Cuidado, onde está a palavra dobro, normalmente a banca gosta de colocar triplo. Professor, espera aí. Eu sou professor ou professora da pré-escola. Chegou uma criança. Eu verifiquei, professor, que ela estava toda roxa e parecia que era, né, ali, ou seja, parecia que era um adulto que tinha apertado ali a criança. Eu vi aquilo e não falei nada. Meu amigo, se você é professor e não falou nada, prepara o seu lombo. Por quê? Certamente você cometeu uma infração administrativa. Uma criança está toda roxa, aparentando que foi, né, ali apertada por um adulto. Isso aí, se você não acha que é indício que ele foi maltratado, não? Olha, professor, não sei. Vou contar para vocês um caso rapidinho de uma criança que aconteceu. Eu não vou falar o estado da federação, senão vão querer mandar processo nas minhas costas. É sempre assim. Mas teve um determinado estado da federação em que uma criança, gente, olha só o dom de Deus. Como é que ser professor é maravilhoso. Gente, uma criança chegava todo dia na escolinha, isso ela estava no ensino na pré-escola. E uma menina magrinha. Quem quiser colocar esse caso depois no Google, veja aí. Aí, na hora do intervalo, o que acontecia? A menininha, ela apresentou um comportamento diferente. Ela atacava as outras crianças e tomava as merendas. Gente, olha que loucura. A professora viu aquilo, foi em cima da menininha e falou com a menininha, olha, não pode fazer isso, é errado. E era uma menininha bem magrinha, sabe? Aí a professora perguntou assim, mas por que você está fazendo isso? Aí a menininha respondeu, porque em casa a minha mamãe não me dá comida, só dá comida pro meu irmão. Gente do céu, vocês têm ideia do que aconteceu? Na hora que falou isso, a professora, na hora, foi na diretora, já chamou todo mundo que estava envolvido, e aí, realmente, gente, se descobriu que, na realidade, essa menininha, ela era uma enteada, e a madrasta dela, então, não dava comida para ela, gente. Mas a professora, graças a Deus, imediatamente interviu naquele caso. A criança estava com ela apenas 2 meses ali. Ou seja, é um exemplo, tá bom? Isso é para você saber, então. A vocês, professores, vocês da área de saúde, vocês responsáveis, tenham cuidado com estes aspectos, tá legal? Mais algum aqui, olha. Impedir, gente, o responsável ou o funcionário lá da entidade de atendimento o exercício daqueles direitos que estão previstos lá no artigo 124. Como, por exemplo, gente, o Conselho Tutelar, ele tem direito de verificar se está tudo ok, de entrar lá nas casas, por exemplo, de diversão, saber se ali estão sendo cumpridas as normas do ECA, todas aquelas situações que nós falamos aqui ao longo do nosso curso, tá? Então, se você impedir, por exemplo, o Conselho Tutelar de fazer o serviço dele, você vai pagar multa também e mais, você poderá pagar em dobro, caso seja algo reincidente. Divulgar, gente, total ou parcialmente, sem que tenha autorização para isso, tá? Por qualquer meio que seja de comunicação, nome, ato, documento, procedimento policial, procedimento administrativo, procedimento judicial que seja relativo à criança ou adolescente. Gente, não pode
Ah, professor, deixa eu perguntar uma coisa ao senhor. Eu posso tirar a foto, tá, de uma criança, então, no WhatsApp e colocar no grupo? Olha, essa criança aqui, a mãe não dá comida. Não, não pode. Você não pode divulgar nome, você não pode divulgar ato, você não pode, tá, divulgar qualquer documento em relação a qualquer procedimento policial, administrativo ou judicial. Isso aí, ó, dá uma pena para você gigantesca. Multa de 3 a 20 salários e mais. Será aplicado em dobro no caso de reincidência, tá bom? Não pode. Professor, deixa eu perguntar uma coisa aqui pro senhor. Imagine que uma pessoa vá lá, tá, e exiba, tá, faça a exibição de uma fotografia de criança ou de adolescente que está envolvido num ato infracional, tá? Ou faça, professor, qualquer ilustração que lhe diga respeito ou se refira a atos que lhe sejam atribuídos, tá? De forma que possa, então, permitir a sua identificação direta ou indireta. Quem fizer isso, professor, vai ser também responsabilizado? Vai, gente, não pode. Não pode. Vocês lembram daquele caso do menino em que foi então ali escrito ali, o pessoal tatuou na testa dele, né? Foi lá e tatuou lá ladrão. E aí o que as pessoas fizeram? Pegaram aquelas fotos, tiraram fotos dele, colocaram nas redes sociais, ou seja, é claro que dava para identificar imediatamente que seria aquela pessoa. Então, gente, isso não pode. Vocês têm que ter muito cuidado com isso aí, não pode. Eu vou dar uma dica para vocês como profissional da área. Não caiam nessa. Olha, evitem, gente, utilizar essas redes sociais para estes fins. Por exemplo, eu uso muitas redes sociais. Inclusive, muitos de vocês falam comigo nas redes sociais. Mas vocês já viram a minha conduta na rede social? Eu pauto somente na ciência, no estudo, não vou expor nada. É fácil utilizar, basta seguir a lei, tá? Olha, professor, se o fato foi praticado por órgão, tá, de imprensa ou emissora de rádio ou televisão, nesse caso, gente, olha, além da multa, a autoridade judiciária poderá imediatamente determinar a apreensão da publicação. Vocês já viram aqueles jornais sensacionalistas? Aqueles que não têm ali qualquer, vamos dizer assim, respeito quanto a esse aspecto aí? Pois é, eles não saem aí destas encrencas. Por quê? Ficam cometendo estas infrações, tá bom? Não podem. Também será responsabilizado aquele que descumprir, seja dolosamente ou culposamente. Dolosamente, pessoal, é aquela pessoa que pratica um resultado porque ela quis aquele resultado, ela sabia que poderia ocorrer aquele resultado e ainda assim ela quis praticar. Tá bom? Então, a pessoa que descumprir dolosa ou culposamente os deveres que foi inerentes ao poder familiar ou decorrente ali da sua tutela ou guarda, além disso, tá? Ou seja, aquelas pessoas que não cumprem os motivos pelos quais, então, tem aquela criança, aquele adolescente por perto, ele poderá, então, neste caso, evidentemente ali, tá? Ser responsabilizado. Então, descumprir dolosa ou culposamente os deveres inerentes ao poder familiar ou decorrente de tutela ou guarda, tá? Isso, então, pode ser considerado uma infração administrativa. Quer uma dica? É a que mais cai. Deixa eu anotar aqui. É a que mais cai. Sabe por quê? Porque é o seguinte... Aqui, ao ler isso aqui, a impressão que a gente tem é que isso seja crime, gente. Sabe por quê? Olha para você ver. Descumprir dolosa ou culposamente os deveres inerentes ao poder familiar ou decorrente de tutela ou guarda, bem assim deixar de descumprir determinação da autoridade judiciária ou do conselho tutelar. Então, nesse caso aqui, parece muito crime. Há ali essa conduta que o professor, mas ele deixou de descumprir. Bem, se ele deixou de descumprir, gente, isso aí então é o quê? É infração administrativa, ok? Isso não é crime. É a que mais cai, tá? E nesse caso será aplicada a pena em dobro em caso de reincidência.
Hospedar, gente, olha aqui outra situação que é muito comum. Hospedar criança ou adolescente desacompanhado dos pais ou responsável, ou ainda sem que tenha autorização escrita desses ou da autoridade judiciária, em hotel, pensão, motel ou qualquer órgão congênere. Então, hospedar criança ou adolescente desacompanhado dos pais ou responsável pode preparar o seu lombo. Por quê? Isso significa que você cometeu aí uma infração administrativa. A pena será de multa. Professor, e se não for a primeira vez que ele fez isso? No caso de reincidência? Bem, no caso de reincidência, além da multa, gente, sabe o que vai poder fazer o juiz? O juiz, então, poderá determinar o fechamento do estabelecimento pelo prazo de 15 dias. Professor, o que cai muito em prova? Esse prazo aqui, ó. Normalmente, banca gosta de colocar que será fechado por 30 dias, por 40 dias. E não é, por 15 dias. Professor, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor aqui. Olha, determinado local, então, foi, notificado, cometeu uma infração administrativa, foi lá e pagou a multa. Menos de 30 dias depois, professor, ele cometeu de novo a mesma infração. Neste caso, gente, o estabelecimento será definitivamente fechado e a sua licença será cassada, tá bom? Então, se a reincidência ocorrer num prazo inferior a 30 dias, isso significa dizer que, nesse caso, o estabelecimento ele não vai ficar fechado só por 15 dias, não. Ele vai ficar fechado de maneira permanente. Professor, mais uma conduta: transportar criança ou adolescente por qualquer meio, sem que seja observado, gente, os artigos 83, 84 e 85, ou seja, sem autorização da mãe, sem ter autorização de uma autoridade judiciária, ou seja, descumprindo as normas que estão aqui no ECA. Mesma coisa, multa de 3 a 20 salários e dobro no caso de reincidência. Deixar o responsável, tá? Por diversão ou espetáculo público. Imagina o seguinte: nós temos um responsável, então, por um determinado evento de diversão ou espetáculo. Ele não afixou em um lugar visível de fácil acesso, ali no hall de entrada do local, uma informação falando sobre qual é a natureza da diversão ou do espetáculo e qual é a faixa etária. Então, por exemplo, você vai num rodeio. Quando você chega lá naquela festa agropecuária, normalmente naquele cartaz lá da festa da agropecuária, lá está escrito qual vai ser então o evento que vai ter naquela festa agropecuária e qual é a faixa de idade. Ah, o evento é proibido para menores de 10 anos. Então vamos para um outro exemplo. Ok. Ah, vai ter show de um determinado artista brasileiro. A depender do artista, a depender do horário, gente, esse show não vai poder ser assistido por todos, não. Eu sei, por exemplo, que tem artistas aqui no Brasil em que os shows são proibidos para menores de 18 anos. Eu não estou falando nem criança, não, viu? Então, ele tem que afixar isso num lugar visível. Porque senão isso é infração, isso dá multa, além de aplicar em dobro no caso de reincidência. Anunciar peças teatrais, filmes ou ainda quaisquer outras representações ou espetáculos sem indicar os limites de idade, tá? Ou seja, não indicou o limite de idade lá que é recomendado para peças teatrais, filmes. Olha, aqui no 7 eu estou falando de diversão ou espetáculo público. No 8 eu estou falando de peças teatrais e filmes, tá? Saibam diferenciar isso. Qual é a multa? De 3 a 20 salários de referência. E vai ser aplicada em dobro no caso de reincidência, tá bom? E mais, será aplicada inclusive à casa de espetáculo e aos órgãos de divulgação, tá bom? Os dois se lascam. Transmitir através de rádio ou de televisão um espetáculo, gente, em um horário diverso daquele que está autorizado, ou ainda sem aviso de classificação. Quando você liga, então, o seu canal de TV aí, sempre que vai passar algum programinha antes, ele fala, programa recomendado para crianças acima de 14 anos, adolescentes acima de 14, ou seja, ele fala qual é a faixa de idade. Outra coisa, eu não vou colocar um determinado evento para passar em um horário que não é recomendado. Então, isso tudo aí, se for feito, multa. E além disso,
vai ser duplicado em caso de reincidência e mais um detalhe, inclusive poderá ocorrer aí a suspensão da programação da emissora por até 2 dias, ok? Não esqueçam disso. Exibir filme, trailer, peça, amostra ou qualquer coisa que seja congênere, classificado pelo órgão competente como inadequado a crianças e adolescentes, nesse caso admitidos ao espetáculo. Então aqui também a mesma coisa, tá? Não posso, pois do contrário, pena, multa de 20 a 100 salários, se for reincidente, a autoridade poderá determinar a suspensão do espetáculo ou ainda o fechamento do estabelecimento por até 15 dias. Então, professor, vai passar um filme lá no cinema que é classificado pelo órgão competente como inadequado a crianças e mesmo assim ele deixou criança entrar no local. Já era. Eu conheci, gente, uma situação em São Paulo, capital, um determinado cinema que passava filme para adultos, ou seja, recomendado para pessoas acima de 18 anos e que admitiu uma adolescente de 17 anos foi assistir esse filme e aí, conclusão, acabou que no caso ali houve a verificação dessa situação e a casa se lascou todinha. Vender, gente, ou locar para criança ou adolescente fita de programação em vídeo em desacordo com a classificação. Você vai lá na videolocadora, eu sei que isso já está até meio antigo, mas, por exemplo, você vai na videolocadora, chega lá, tem aquelas fitas, por exemplo, de filmes para adulto. Aí chega um adolescente e fala, eu quero esse filme, você loca para ele. Se você locar uma fita, de um determinado evento para uma determinada criança ou adolescente aí e que esteja em desacordo com a sua idade, multa de 3 a 20 salários, tá bom? E olha só que interessante, se for reincidente, a autoridade, inclusive, poderá determinar o fechamento do estabelecimento por 15 dias. Descumprir as obrigações previstas no 78 e 79, pena, multa de 3 a 20 salários. Deixar o responsável pelo estabelecimento ou empresário de observar o que dispõe, esta lei sobre o acesso à criança ou adolescente em locais de diversão ou sobre a sua participação no espetáculo. Então, o responsável, gente, pelo estabelecimento ou o empresário, ele deve observar esta lei aqui. Então, ele é dono de uma determinada casa de espetáculo. Ele vai trazer por exemplo, um determinado espetáculo de teatro para aquela casa ali. Ele já procura saber, olha, qual é a peça que vocês vão trazer aqui? Qual é a peça teatral? Qual é a faixa de idade? Sobre o que vocês vão falar? Então, ele aqui é responsabilizado se ele assim não fizer. Multa de 3 a 20 salários e, se for reincidente, poderá, inclusive, fechar o local. Deixar a autoridade competente providenciar a instalação e a operacionalização dos cadastros. Nós temos cadastros aqui, então, que devem ser feitos para fins de cumprimento desta lei. Não fez? Multa, e multa pesado, tá? Incorre nas mesmas penas aquela autoridade, gente, que deixar de efetuar o cadastramento de crianças e adolescentes em condições de serem adotadas, ou seja, não fizeram aquelas anotações que são importantes para o caso de adoção, não fez ali a anotação das pessoas, dos casais que estão habilitados à adoção. Nesse caso, sabe o que vai acontecer? Não cumpriu isso? Multa. Deixar o médico, o enfermeiro, deixar o dirigente de estabelecimento de atenção à saúde, de gestante, de efetuar, gente, o imediato encaminhamento à autoridade judiciária daquele caso que tenha conhecimento de mãe ou de gestante que esteja interessada em entregar o seu filho para adoção. Nós já aprendemos isso. Nesse caso aqui, você sabe que a mamãe quer doar o filho e você não faz nada, ou seja, ela quer, dar o seu filho para adoção e você fica sabendo e não comunica imediatamente. Não comunicou? Você está encrencado, isso é infração administrativa. Incorre na mesma pena, tá? O funcionário do programa oficial ou comunitário destinado à garantia do direito à convivência familiar que deixar também de efetuar essa comunicação. É simples, não efetuou a comunicação, prepara o lombro. Não descumpriu a proibição previstas lá no inciso 2 do artigo 81. Nesse caso, pena de multa, tá? Medida administrativa, interdição do estabelecimento comercial
até o recolhimento da multa aplicada. Aquele caso lá de vender bebida, vender cigarro para adolescente, existe uma série de situações aí então que, se descumpridas, vão ensejar aí essas infrações. Vamos para as disposições finais e transitórias, aquelas que estão lá no finalzinho do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, que são também importantíssimas e que, se não cumpridas, poderão ensejar, então, consequências muito graves, tá? Olha, o poder público, gente, ele fará periodicamente uma ampla divulgação aí dos direitos da criança e do adolescente. É por isso que você, às vezes, está assistindo a TV durante um intervalo do futebol, durante um intervalo de um evento assim, sempre tem alguém falando ali sobre as novidades, ou seja, as mudanças que são promovidas em relação aos direitos da criança e do adolescente. Esse é só um exemplo. Fora, por exemplo, você abre o sítio na internet aí do Ministério da Educação ou de outros ministérios e você sempre vê lá alguém falando. Olha, os contribuintes, eles poderão, tá, efetuar aí doações aos fundos dos direitos da criança e do adolescente, seja esses fundos nacional, distrital, estadual ou municipal. Evidentemente que isso deverá ser comprovado, tá? E estas doações poderão ser deduzidas no imposto de renda. Porém, há um limite, e que é esse limite que cai em prova. 1% do imposto sobre a renda devido apurado pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real. Então, aquelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, ela poderá destinar 1% do imposto para este fim. Já as pessoas físicas, 6% do imposto de renda apurado pelas pessoas físicas na declaração de ajuste anual, tá bom? Então, o que cai muito em prova? São estas porcentagens. 1% pessoa jurídica, 6% pessoa física. Nunca se esqueça, pessoal, de um detalhe. Eu fiz, então, esta observação aqui no fim do nosso curso com o objetivo de mostrar a você o seguinte: olha, existem, gente, diversos aspectos nesta vida que deverão ser observados. Estes aspectos, às vezes, nos acordam para algumas situações que a gente, às vezes, não percebe. Como, por exemplo, será que ser feliz é constantemente buscar a felicidade? Será que a felicidade não está em tudo que nós fazemos? Você acreditar, você buscar, você querer, será que isso não é tão importante na sua vida a ponto de você esquecer que você é capaz? Então, nós que estamos sempre nesta luta, a gente jamais poderá esquecer que nós, enquanto seres humanos, temos na nossa essência essa questão de poder escolher, de poder decidir a forma como nós queremos viver. Eu separei essa frase para o fim do nosso curso por entender que ela sintetiza todo o nosso sentimento. A invencibilidade está na defesa. A possibilidade de vitória está no ataque. Quem se defende mostra que sua força é inadequada. Quem ataca mostra que ela é abundante. Então, estude sempre. Vá sempre em busca dos seus objetivos. Não espere que as coisas aconteçam. Façam acontecer. Não sejam surpreendidos pelas surpresas, muito pelo contrário, esteja preparados para elas. Então, esta é a minha mensagem. Eu desde já quero agradecer a todos vocês por esta oportunidade única de estar aqui à frente, de trazer para vocês informações que poderão e serão muito úteis na sua prova. Eu quero, com isso, sacramentar aquele meu propósito inicial, que é mostrar a você que não existe de jeito nenhum algo que não esteja a seu alcance, muito pelo contrário. Então, a todos vocês que achavam que o Estatuto da Criança e do Adolescente era um grande mistério, saibam que não é, muito pelo contrário. Se você sentir, se você viver, isso vai transformar a sua vida. Gente, muito obrigado de coração por
tudo que passamos aqui durante o nosso curso. Podem ter certeza, eu estarei atento sempre às mudanças e também estarei atento às necessidades e também à vitória de todos vocês. Obrigado de coração por essa oportunidade. Fiquem com Deus e até uma próxima chance. Tchau, tchau, gente. Até lá.